E aí galera do canal Estudante, beleza? Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de MecFlu, Mecânica dos Fluidos, tá certo? Na aula a gente vai falar sobre o que é um fluido, vamos definir isso de uma forma, como a gente pode dizer, mais formal. E a gente vai falar também sobre o princípio da aderência completa. Aquele que vos fala, conhecido também como eu, tá gritando um pouco, por quê? Porque eu estou sem o microfone de lapela. Quando a gente grava no outro formato em que eu apresento, né, no computador a aula, estou com a lapela. Hoje eu estou sem a lapela porque eu estou gravando com o celular e fica muito distante para usar a lapela e não dá. Então por isso que eu estou gritando um pouco, já peço desculpa se o áudio não está razoável, mas é a única forma que eu encontrei para começar a gravar esse curso, tá certo? Então, vamos lá, o que a gente vai falar no curso, né? Isso é importante. A gente vai começar falando sobre a definição básica, o princípio da aderência completa, o que é um fluido, a gente vai falar o que é um fluido. A gente vai falar também sobre tensão de isolamento, equação de Bernoulli, equação da quantidade de movimento, teorema de transporte de Reynolds, a gente vai falar sobre equação da energia, equação de Navier-Stokes, equação da linha de corrente, equação da continuidade, não sei se eu já falei isso. E a equação da trajetória. Tem um monte de coisa que a gente vai falar. O curso MecFlu completo é o nosso objetivo fazer isso, né? Mas hoje a gente vai começar a definir essas duas coisas básicas aqui. A primeira é que é um fluido. Todo mundo tem uma ideia intuitiva do que é o fluido. Geralmente a gente fala que fluido é tudo aquilo que não é sólido. Ou seja, fluido ou é gás, G de gás, ou é líquido, L de líquido. Certo? Muito bem. Deixa eu ver se está gravando, porque eu já gravei o vídeo e ele parou de gravar, tá funcionando ainda. Tem que testar, porque eu gravei 15 minutos de vídeo e fui ver e não tinha gravado nada. Então, o que é um fluido é aquilo que não é sólido, é gás e líquido, portanto. Essa é a definição intuitiva, ela vale para muitas coisas, mas para engenharia ela é pouco precisa. Então a gente vai definir com um pouquinho mais de precisão ainda, não totalmente formal, mas com um pouco mais de precisão. Para a gente definir isso, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Imagine que você tem o seguinte cara, você tem um paralelepípedo assim, por exemplo. Certo? Um pedaço de bloco, basicamente é isso. O que você vai fazer com esse bloco, Douglas? Vou engastá-lo ele, ou seja, vou grudá-lo ele no chão, vou passar argamassa, passar cimento, grudei o bloco, certo? E daí, para que você grudou esse bloco? Seguinte coisa, eu vou aplicar nele na parte superior uma força F. O bloco, se essa força for suficientemente grande, o bloco vai deformar para a direita, certo? Vai deformar um pouquinho para a direita. Ah, mas ele pode romper, pode escoar. Não estou entrando nesse mérito, vou falar só que ele vai romper, que ele vai se deformar. Vai se deformar um pouquinho para a direita aqui, vai vir parar nessa posição. Normal, né? Eu apliquei uma força, o bloco, ele estava assim, apliquei uma força, tombou. É o que aconteceu. E o bloco é sólido. A gente quer falar o que é um fluido, mas eu estou explicando o que é um sólido para depois a gente ver o que é um fluido. Então, isso aqui é um sólido, né? Sólido. Ele se deformou e parou. Ele atingiu uma nova configuração de equilíbrio. Isso não acontece com fluido. Por exemplo, se eu pegar isso aqui é um sólido e apertá-lo, não sei se vai dar para ver daí, ó. Apertei, se deformou. Deixa eu guardar aqui. De novo, ó. Apertei, se deformou. Estou apertando, está se deformando, mas ele para, ele atinge uma configuração de equilíbrio. Para eu sair, e estou apertando, para eu sair dessa configuração, eu tenho que aplicar mais força. Então, sólido, você aplica uma força, ele se deforma, mas ele para, ele atinge uma nova configuração de equilíbrio. O fluido não. E aí a definição de fluido que a gente vai dar. Fluido é aquilo que não para, ou seja, é aquilo que se deforma continuamente. Então, se o sólido se isso aqui para, a gente chama de sólido. Se deforma continuamente, a gente chama de fluido. Mas se deforma continuamente, o sólido também pode. Se eu aplicar uma força muito grande, a gente atinge a tensão do escoamento e ele tomba. Então, a definição de fluido é a seguinte. Um corpo, um conjunto de moléculas, uma substância é dita fluido quando submetido a qualquer força, qualquer, não precisa ser forte, se for infinitesimal muito pequena, ele vai se deformar de forma contínua. Então essa é a definição de fluido que eu vou escrever aqui para vocês com uma pequena diferença. Fluido é aquilo que, quando submetido a uma força, ao invés de força, eu vou chamar de desalhamento.
Então, o fluido, quando submetido, imagine que está escrito submetido, quando submetido a uma tensão de cisalhamento, se deforma continuamente. Continuamente. Imagina que está escrito continuamente para a gente não perder muito tempo aqui. Então, o fluido é aquilo que, quando submetido a uma tensão de cisalhamento, se deforma continuamente. Mas você não falou o que é tensão de cisalhamento. Imagine isso aqui é uma tensão de cisalhamento. Na verdade, para ser tensão de cisalhamento, eu precisaria dividir essa força F por essa área aqui, ó. Mas a gente não vai entrar no mérito. O que é importante para mim, nesse instante, a gente vai ter várias aulas só sobre isso. Então, não é você entender agora o que é tensão de cisalhamento. É você entender que, se eu aplicar uma força, o fluido vai se deformar de forma contínua, para qualquer que seja o valor da força F, que implica, depois a gente vai entender porquê, em qualquer valor da tensão de cisalhamento. Então, o fluido é aquilo que você aplica uma força, ele tomba, para qualquer que seja a força. Eu acho que ficou claro. Agora, a gente vai falar sobre o princípio da aderência completa. E o que diz o princípio da aderência completa? O princípio da aderência completa diz o seguinte, que um corpo fluido, quando está em contato com o sólido, ele adquire a velocidade do sólido. Isso é bem simples de entender. Imagine que eu tenho aqui o fluido, a gente representa às vezes por esse símbolo aqui, né? Tipo água, óleo, etc. Aqui embaixo, solo. Solo é sólido, tá? Solo sólido. Poderia ter um sólido com comportamento fluido também, mas aqui é sólido. E aí eu tenho, por exemplo, um barco. Assim, vamos simplificar. Uma chapa aqui que está se movendo com a velocidade UA. O princípio da aderência completa diz que um fluido em contato com um sólido adquire a velocidade do sólido. Então, aqui eu tenho infinitas partículas de fluido azulzinho em contato com o sólido vermelho. Todas essas partículas têm velocidade UA. Por quê? Pelo princípio da aderência completa, que a gente pode imaginar o princípio do grude completo. É que a partícula gruda no sólido e se desloca com ele. Então, eu não vou analisar todas. Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, ó, e vou analisar a velocidade de todas as partículas abaixo dela, inclusive ela. A velocidade dela eu posso afirmar que é UA. Por quê? Pelo princípio da aderência completa. UA. Então, a partícula abaixo do sólido, aqui é fluido, aqui é sólido, tem a mesma velocidade do sólido. E aqui embaixo, qual é a velocidade do solo? Em condições normais, né, nada muito elaborado, o solo está parado, não é isso? Então, a velocidade aqui, V, é igual a zero. Por quê? O fluido que está em contato com o solo, que é sólido, apresenta a mesma velocidade do solo. É só isso. O princípio da aderência completa diz que um corpo fluido em contato com o sólido adquire a velocidade do sólido. Só isso. Certo? E os demais? O que eu posso afirmar sobre essa partícula aqui? Não posso afirmar nada. Ela pode ter essa velocidade, por exemplo. Pode. Então, se aqui for B, aqui é a velocidade B. Ela pode ter essa velocidade aqui, por exemplo? Pode. Pode ter qualquer uma, eu não posso afirmar nada. Imagina que você desenhou todas as setas aqui, por algum estudo você conseguiu determinar a velocidade de todas as partículas. Aí você faz o encadeamento aqui, ó, velocidade de todas as partículas. Esse cara aqui a gente chama perfil de velocidades. É um desenho, um diagrama, ou diagrama de velocidades também. É um diagrama que representa a velocidade de todos os pontos abaixo ou pertencentes a uma mesma reta. Tá certo? Então, na aula de hoje, a gente viu o que é um fluido, aquilo que se deforma de forma constante quando submetido a uma tensão de cisalhamento, e vimos o princípio da aderência completa, que diz que o fluido em contato com o sólido adquire a mesma velocidade do sólido. Basicamente é só isso. Na próxima aula, a gente vai falar muito mais sobre a tensão de cisalhamento. Tá certo, galera? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Um grande abraço e até a próxima.